Boa noite. Fazia uma semana que eu não vinha até aqui a casa de Deus. E como é bom nós chegarmos até aqui, não é mesmo? O salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você pode ter certeza que não há melhor lugar para estarmos senão pertinho do Pai. Durante este ano nós estamos estudando alguns dos milagres de Jesus. Falo alguns porque nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar o que Cristo fez. Eu creio em um Deus que fez e ainda faz milagres hoje. Você também crê nisso? Então diga amém. Amém. Você não está aqui por acaso? Esta noite nós vamos estudar mais um destes incríveis milagres. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, nos versos de 11 a 17. Nós vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Querido Paizinho, muito obrigada porque estamos aqui na sua casa. Muito obrigada porque o seu Espírito Santo nos incomodou e fez com que nos levantássemos da onde nós estávamos e viéssemos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu te peço que esse mesmo Espírito Santo que nos trouxe até aqui, que ele venha me usar neste momento agora, que eu venha ser um instrumento teu, que apenas a minha voz seja usada aqui e que eu fale palavras que venham dos mais altos céus, Pai. Que o seu Espírito Santo tire tudo que venha nos atrapalhar de aprender de ti neste momento. Perdoe também os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos. Perdoe-me, Senhor, porque eu sou falho e eu não sou merecedora do seu amor. Mas me use, eu te peço e te agradeço. No santo e doce nome de Jesus. Amém. Acharam? Livro de Lucas, capítulo 7, nos versos de 11 a 17. Vamos lá? Capítulo 7, verso 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: e jovem, eu te mando, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Na época de Jesus, Naim era um vilarejo agrícola, com poucas casas. Lucas ele começou o seu relato observando que Jesus estava em Cafarnaum no dia anterior, curado o servo do... Mas no dia seguinte ele foi para Naim, acompanhado dos seus discípulos. Irmãos, Naim
era uma cidade bem pequena. Ela era tão pequena que praticamente ninguém se importava com ela. Estamos agora em um ano político. E eu poderia dizer que nenhum político teve interesse de ir até lá, né? Se fosse uma cidade como Ribeirão, Campinas, São Paulo, mas Naim não. Mas Deus nunca abandona seu filho. Ele vai atrás de nós em qualquer lugar. Algumas pessoas ainda pensam que se formos a determinados lugares, nós estaremos sós ali sem a proteção de Deus. Bom, esqueça isso. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não há lugar que Ele não entre. Jesus foi a Naim. Seus discípulos o acompanhavam. Nós vemos aqui dois grupos. Os discípulos e a grande multidão. Temos uma grande diferença entre esses dois grupos. Uma palavra chamada comprometimento. A multidão, ela queria os benefícios, o envolvimento, mas não queria o comprometimento. Elas queriam ver os milagres, a cura, a comida, sabe? Nós vamos sempre ler assim na Bíblia: Jesus, os discípulos e a multidão. Os discípulos são poucos. Hoje nós vivemos em dias que ninguém quer se comprometer, não é mesmo? Casamento já está passando de moda. Os jovens já não querem mais namorar. Não há mais compromisso. Os noivos hoje querem se ajuntar, né? Não querem mais se casar. Hoje, para se ter um filho, não se precisa estabelecer uma família. Basta apenas uma reprodução independente. Nós vivemos em dias sem compromisso. Hoje a multidão quer levantar a mão e cantar que ama Jesus, que Ele está no coração, mas não quer compromisso com Jesus, com princípios, com sua palavra. E isso não é de hoje não. Desde os tempos de Jesus, sempre foi assim. Jesus, os discípulos e a multidão. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que goste de vir apenas quando tem alguma programação especial, mas depois desaparece da igreja. Sabe, eu queria dizer, se você pensa assim, você não é mau, você não é ateu, apenas não quer compromisso. Ninguém pode dizer que você não é seguidor de Cristo, mas também não pode dizer que é. Uma vida sem compromisso, sem princípios eternos. Hoje tudo é relativo, não é mesmo? Ética circunstancial é a que predomina. Você já ouviu falar? Eu vou me conduzir de acordo com as circunstâncias. Matar? Depende da circunstância. Roubar? Depende da circunstância. Devolver o dinheiro que encontrei? Depende da circunstância. Praticar coisas que a Bíblia condena? Depende das circunstâncias. Tudo é relativo. Depende da circunstância. A história sempre foi assim. Jesus, os discípulos e a multidão. Será que esta noite Jesus entrou aqui para te tirar da grande multidão? Para dizer, filho, comprometa-se comigo? Pare de ficar em cima do muro. Até quando você vai ficar pertencendo à grande multidão? Quando você vai se tornar um discípulo meu? O texto diz que quando Jesus entrou em Naim, estava saindo o enterro. Muita gente ao lado do caixão e uma mulher aos prantos. Uma viúva que acabara de perder seu único filho. Para vocês tentarem compreender um pouco de como era terrível essa tragédia. Os judeus tinham uma oração que era mais ou menos assim:
Deus, obrigada porque não nasci escravo, nem gentil e nem mulher. Só para vocês entenderem quanto valia uma mulher. Mas Jesus, ele veio para nos libertar. Porque vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele tempo, a mulher não tinha valor nenhum. A mulher, ela passava a valer alguma coisa depois que ela se casava, porque o seu valor dependia do seu marido. E ela poderia valer um pouquinho mais se ela tivesse um filho homem. A história nos conta que ela havia perdido o marido. Quanto que ela valia? Nada. Ela teria que esperar ali algum parente do amigo para se casar com ela. Mas só que a história conta que ninguém havia resgatado. Mas ela tinha uma esperança ainda. Ela tinha um filho homem. E nesse filho ela tinha concentrado todas as esperanças dela. Mas de repente o filho também morreu. E quando isso acontece, tudo que ela sonhou e planejou morre junto. E quando Jesus chega até Naim, aquela mulher estava levando não apenas o seu filho, mas os seus sonhos, os seus planos, tudo para ser enterrado também. Ela passaria pela vida agora rejeitada, desprezada. Eu penso que talvez naquele momento ela preferisse a morte. Quanto que essa mulher clamou a Deus naquele momento. Quantas indagações ela fez a Deus naquele momento. Então, naquele momento, nós vimos um encontro. Não apenas que Jesus ressuscita da morte, porque Ele é o único que pode trazer alguém à vida, em todos os sentidos. Jesus restituiu os sonhos, a dignidade, a forma de como ela era vista na sociedade, aquela mulher. E talvez hoje eu esteja falando para alguém que já tentou, se esforçou, já chorou, já clamou a Deus em prantos. Pois essa noite Jesus vem até aqui. E Ele vê você carregando o caixão dos seus sonhos para sepultá-lo. Porque você pensa que não há mais sonhos para você. Talvez um casal que não tem mais o mesmo amor que tinha. E hoje esteja apenas unidos devido à pressão familiar. Mas eu te digo que hoje Jesus também quer ressuscitar o seu casamento. Talvez eu esteja falando para alguém que está afundado nas drogas, nas bebidas, e como é difícil quando um filho escolhe esse caminho, não é mesmo? Quando um filho nasce, e onde eu estive no chá de bebê, se planeja festa, nome, mobília, a gente convida a família, os amigos. Nós deixamos de viver os nossos sonhos para viver para eles, não é mesmo? Deixamos de nos vestir para vestir eles. Deixamos de comprar uma coisa que gostamos para comprar o que eles gostam. Mas de repente, tudo parece desmoronar. Mas nós não podemos mandar no coração de ninguém, não é mesmo? Cada um toma a sua própria decisão. Mas Jesus quer nos ressuscitar hoje. Ele quer ressuscitar seu filho, seu casamento, você. Jesus quer ressuscitar os seus planos. Ele quer ressuscitar a sua vida. Porque o encontro com Jesus traz vida. E quando Jesus vira para a mulher e fala, não chores. Como pedir para uma mãe que não chores? Pedir para uma família que perdeu a casa na enchente? Não chores. Como pedir a um jovem que estudou tanto para passar no vestibular e não passou? Não chores. Porque Jesus está dizendo então aqui, não chores. Ele não está apenas dizendo da lágrima que está escorrendo, mas do desespero, irmãos. Pare, pense, não chore. Sabe por quê? Porque suas lágrimas estão te impedindo de ver a solução que está bem na sua frente. Lembram de Moisés? Um dia ele chegou no Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro montanha e atrás o exército da Babilônia. Moisés pensou, pronto, está tudo acabado. Cheguei ao fim,
Tirei o povo do Egito para morrer aqui. Como vamos sobreviver? Sabe, irmãos, humanamente não havia solução. Moisés então entra em parafuso. E aí chega a voz de Deus e fala assim: não chores. Por que você está chorando? O que você tem na sua mão, Moisés? Ele fala: nada. Como nada? Apenas uma vara. Como pode uma vara me ajudar a atravessar o mar? Como pode uma vara me ajudar a derrotar o inimigo? Essa vara tão pequena e insignificante era a solução divina. Deus disse: levanta a vara, Moisés. E o mar abriu. Moisés passou, o povo passou, o inimigo ficou sepultado nas águas. Não existe neste mundo ninguém que não tenha nada. Alguma coisa eu tenho certeza que você tem para oferecer para Jesus, porque Jesus não te pede o que você não vai ter. Certa vez, um profeta se encontrou com uma viúva cheia de credores e com um pouquinho de azeite. Ele encheu tanto de vasilhas que ela tinha. Quando vem momentos difíceis na nossa vida, quando nós nos afundamos devido ao desespero, Jesus aqui não estava falando de lágrimas. Quando ele diz: não chores, ele não estava falando para você não chorar porque você tem todo o direito de chorar. Ele estava dizendo: não se desespere. Você está vivendo um mundo difícil? Não se desespere. Fale no seu coração: Senhor, sabe, os negócios não vão bem. Sabe, Senhor, os juros do banco são altos. Sabe, Senhor, eu acho que tudo vai acabar. Escute Jesus dizer para você: não chores. Vá para casa, olhe para o céu e fala assim: Jesus, me mostra a saída. Porque talvez a saída esteja no que você não está vendo, naquela vara, naquele azeite jogado no canto. Fale para Jesus e Ele vai ouvir o seu coração. Aquela mulher parou de chorar. Agora Jesus tocou no caixão e disse: levanta-te. Como pode Jesus dizer levanta-te a um morto? Morto não ouve, morto não senta, morto não pode se levantar. Mas Jesus é o Deus da vida. E quando Jesus fala, até os mortos se levantam. Então, dê um voto a este Jesus. Eu não sei se você está morto espiritualmente. Se você tem um filho morto espiritualmente. Jesus fala para você: levanta-te. Acredita no Deus da vida. Se você crer em mim, eu farei o milagre. Sabe, irmãos, eu posso imaginar o desespero daquela mãe clamando a Deus. Eu posso imaginar as indagações a Deus. Eu posso imaginar ela dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus me abandonou? Por que Ele me deixou aqui sozinha? Mas eu também posso imaginar um Deus dizendo: não chore, filho. Eu estou chegando. Eu estou cuidando de você. Sabe, a estrada parece um pouco longa. Eu sei que parece que você está sozinha. Eu sei que está frio, né? Mas eu estou chegando para te ajudar. Não chores, confie em mim, diz Jesus. Confie no meu poder. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas lutas. Mas eu sei que Jesus te chamou aqui esta noite. Eu sei que Ele te disse: levanta-te. E você levantou da sua casa. E você veio até aqui. Então se entregue a este Jesus. Dê um voto de confiança a Ele. Porque Ele disse: levanta-te. E aqui diz, no verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. O nosso Jesus, o nosso Deus,
é o Deus do impossível. Vai ser projetada agora uma música aqui no telão. Eu vou pedir para você ficar de pé. Eu vou pedir para você dar um passo até aqui. Traga até os pés de Cristo tudo que tem te afastado dele. Traga aos pés de Cristo, porque Ele pode e Ele vai restaurar e fazer o impossível para você. Se você crê nisso, levanta e vem aqui, porque eu vou estar orando por você. Pode pôr a música, por favor. Escute esse Deus falando com você. Não tenha vergonha dele. Apenas creia em mim, ele diz. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se entregue a Jesus. Deus mandou te dizer. Ele está esperando. Vai acontecer. Venha ser um discípulo dele. Deus também. mandou te falar que tudo vai passar. Querido Deus, muito obrigado por ter nos falado essa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter feito com que levantássemos.
Por favor, Espírito Santo, se faça presente na vida de cada um que ficou em pé aqui agora, Pai. Se faça presente, fazendo o impossível na vida daquele que deu um passo de fé, Pai. Aquele que saiu do seu lugar, aquele que entregou a vida a Ti completamente, Pai. Que o Senhor possa renovar e fazer o seu compromisso a cada momento, Senhor. Nos ajude a não sermos partes apenas da multidão. Nós queremos ser seus discípulos, Senhor. Nós queremos ter o compromisso eterno de seguir-te, até que o Senhor apareça nas nuvens do céu para nos buscar e nos leve para o lugar onde nós almejamos estar contigo, Pai. Enquanto estamos aqui, Senhor, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Quantas vezes nós choramos, Pai, mas nós nos entregamos a Ti porque nós temos a certeza, porque quando o Senhor fala não chores, o Senhor tem a solução para o nosso problema. O Senhor tem a bênção que nós estamos aguardando. Por favor, nos ajude a confiar em Ti a cada momento. Nós sabemos que vivemos nos momentos finais deste mundo. Nos ajude a não desfalecermos. Nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis. Perdoe os nossos pecados também, Senhor, por favor. Perdoe-nos porque o nosso coração é mau. O nosso coração faz o que não agrada a Ti. E nós não queremos ser assim. Nos transforme, Pai. É o que eu lhe peço e agradeço no santo e doce nome de Jesus, porque eu creio que nesse nome há poder e é nesse nome que eu clamo agora. No nome de Jesus. Amém. Amém.